Com 22 títulos na carreira, João Azeitona Correia foi o treinador escolhido para o voleibol feminino do Belenenses. O Belenenses foi campeão nacional da primeira divisão. Quais são os principais objetivos do clube para a próxima época? É uma boa pergunta. Vamos lá ver, o Belenenses tem responsabilidades no meio voleibolístico e é muito importante que se perceba que não há nenhuma ruptura com o passado, antes pelo contrário, ou seja, há que respeitar a história e considerar que a herança, de certa forma, obriga a que haja uma orientação sempre no sentido de melhorar a globalidade. Já agora eu recordo que o Belenenses é sócio fundador da Associação de Voleibol de Lisboa, a primeira instituição que teve voleibol em Portugal. Portanto, o peso da história é de facto muito significativo. Há 11 anos que a secção foi recriada e, ao longo deste período, tem vindo a consolidar a sua presença no meio desportivo nacional. O título da primeira divisão, ano passado, é o corolário de um trabalho, e de um trabalho que devemos respeitar, não só pelos dirigentes que estiveram ao comando da secção. O Luís Betancourt é uma referência incontornável, como é evidente, como os dois treinadores que me antecederam, não é? O professor Seixas e o professor Afonso Seixas e o professor António Rodrigues. Portanto, que fique claro que não há aqui propriamente uma ruptura. Digamos, a minha responsabilidade é estar à altura dos acontecimentos. Parece-me que teremos dois eixos importantes que devemos sempre distinguir. Um é toda a área da formação, ou seja, o Belenenses tem um grupo bastante significativo na formação. Repare que, tendo uma intervenção exclusivamente no desporto feminino, tem todos os escalões, desde as minis até às júniores, se entendermos que júniores é um escalão de formação, mas pelo menos será pré-competitivo, e daí que este eixo é fundamental. Portanto, tem que haver um incremento, um incentivo, não só em termos de quantidade, alargar um pouco a base de sustentabilidade de todo este processo, portanto, aumentando nos escalões mais baixos, e melhorando a qualidade em todos esses escalões. Portanto, isto é um eixo fundamental e que nós queremos incrementar e vai sustentar a equipa sénior, que é o outro eixo. A equipa sénior, de certa forma, não só é o modelo, a imagem para todo este núcleo de formação, portanto, as jovens acabam por ver na equipa sénior a sua ambição, o sonho de chegar lá, e nesse aspecto é muito importante o papel que a equipa sénior tem nesse mesmo processo, mas por outro lado não nos podemos esquecer que é uma equipa competitiva, é uma equipa que joga no melhor campeonato português e que vem progressivamente cimentando o seu posicionamento no ranking. Eu costumo dizer que a classificação final depende sempre de duas variáveis fundamentais. A nossa, que controlamos, e a outra que não controlamos, ou seja, o que é que controlamos? Controlamos o nosso empenho, o nosso trabalho, o esforço, tudo isso é controlado por nós, e aí eu acho que não pode haver nenhuma dúvida. O grupo de trabalho que está neste momento dá todas as garantias para que se consiga fazer um bom trabalho, interessante para quem participa e interessante para quem observa de fora. Mas há uma variável que não controlamos, que são os adversários. Ou seja, temos que perceber sempre que há um contexto e a competição faz-se com adversários que eles próprios têm a sua estratégia, a sua política, os seus investimentos, e nem sempre há uma correlação entre um bom trabalho e a classificação. O que é que eu quero dizer com isto? Deveremos afirmar que o Belenenses irá continuar a pertencer ao lote dos favoritos, ou seja, o lote de uma elite que se pretende cada vez mais cimentar-se ao mais alto nível. Não podemos prometer títulos, não é? Quer dizer, o título do ano passado é muito bom, muito saboroso, claro que queremos repeti-lo, mas hoje seria completamente insensato prometer esse título. Manter a aposta na formação faz então parte dos planos do treinador? É fundamental essa aposta. Fundamental essa aposta.
por essas duas razões. Já agora deixe-me dizer algo que me parece muito interessante sobre a formação no Belenenses. Existem vários clubes onde a formação é algo importante na secção, mas muitas vezes existe um divórcio entre a equipa sénior e as equipas de formação. Aqui não acontece. A relação da equipa sénior com a formação é muito importante. E é importante não só porque as atletas jovens têm que aspirar a chegar lá, à equipa sénior, como nos próprios processos de trabalho. Neste momento, há algumas das atletas que são treinadoras dos escalões de formação e, portanto, se por um lado dispersam a sua energia nessa área, por outro lado é a garantia de que este ciclo se faz de forma progressiva e muito eficaz. Saíram alguns elementos importantes do plantel da época passada. Já tem alguma ideia do plantel para a próxima época? É verdade, é verdade. Em relação às atletas que saíram, em primeiro lugar, obrigado pelo trabalho que fizeram no clube. Não nos podemos esquecer do seu envolvimento e da sua dedicação enquanto aqui estiveram, mas a vida é assim e tomam-se opções que nós devemos respeitar. Esperamos que mais tarde haja a possibilidade de regressarem, serão sempre bem-vindas. Mas de facto o importante é quem está, ou seja, o importante é o grupo que fica e é com essas que iremos trabalhar. Quando eu cheguei, a minha principal preocupação foi tentar estabilizar o grupo que ainda estava. Essas atletas a que se refere, que saíram, quando eu cheguei já tinham saído, portanto digamos que já não havia nada a fazer. Em relação às atletas que estavam no clube, depois de conversarmos, depois de analisarmos as perspectivas relativamente à época, digamos que genericamente e entre elas achou-se por bem aceitar o desafio e, portanto, todo o grupo fica. Conseguimos complementar com mais 2, 3 atletas que me parece importante, não propriamente para substituir as que saíram. Normalmente nenhuma atleta é insubstituível, mas não é fácil comparar atletas, portanto não é propriamente uma substituição, mas é complementar o grupo que cá está. O grupo que está é um grupo suficientemente interessante e suficientemente desafiante para garantir uma boa qualidade competitiva. O voleibol feminino tem-se tornado uma modalidade cada vez com mais importância em Portugal. O que pode ser feito para haver um crescimento da modalidade entre os adeptos do Belenenses? Isso é interessante. O voleibol feminino é uma modalidade que não tem tido, penso eu, o apoio das entidades oficiais, dos próprios mídia, que assim merecia. Para já o desporto feminino genericamente não tem o apoio que justificadamente merece. O voleibol é normalmente apelidado como a modalidade feminina de eleição. Eu penso que a equipa feminina já tem um imenso carinho nos sócios do Belenenses e é a nossa intenção ir aumentar digamos, essa visibilidade junto dos sócios, porque eu acho que a equipa naturalmente é simpática, acho que os sócios gostam da equipa e esta identificação deve ser incrementada. Temos algumas estratégias para tentar melhorar essa visibilidade junto dos sócios. Analisando os resultados no campeonato, conseguimos ver que as equipas mais fortes estão no Norte, como por exemplo conseguimos ver na final, 2 equipas do Norte. Acha que podemos alterar isso de alguma maneira? Acha que pode ser alterado? Deve ser alterado. Tradicionalmente o voleibol tem um peso significativo no Norte. Mas se nós pensarmos na realidade recente, já tivemos situações com uma equipa da primeira divisão em Lisboa. Neste momento temos 3 equipas. Nos últimos anos, o campeão nacional da segunda divisão, que sobe à primeira, tem sido uma equipa de Lisboa. O ano passado houve uma equipa de Lisboa que subiu, houve outra que desceu. Portanto, digamos que claramente no panorama nacional
as equipas do Sul, não é Lisboa propriamente, mas digamos da Zona Sul, têm vindo a posicionar-se nesta primeira liga, digamos assim. A partir do momento em que se está, passamos à fase seguinte, que é cimentar e ir subindo os degraus. Quanto mais alto se sobe, mais difícil é subir o degrau seguinte. O panorama no Norte, normalmente existem 2, 3 equipas que tradicionalmente fazem um investimento forte e que tradicionalmente, por via desse investimento, jogam para os primeiros lugares. Não nos podemos esquecer que o Belenenses ficou em terceiro lugar o ano passado, campeão nacional da primeira divisão, portanto no ranking, neste momento, arranca para este campeonato como a terceira equipa nacional, está no pódio, o que é muito bom. Haverão vários adversários a tentar ultrapassar neste ranking. Compete-nos encontrar estratégias para nos mantermos neste nível, tentando subir um bocadinho mais. Neste momento, não posso dizer qual é o nosso valor e em que lugar vamos ficar. Agora, a nossa ambição é muito grande, é de tentar ir, digamos, criando as condições para que possamos subir ao degrau seguinte, sabendo que é sempre muito difícil, mas estamos cá para isso. Já falou na história e na importância que o clube teve no voleibol. Qual é então o significado para si de treinar o Belenenses? Treinar o Belenenses, para mim, é muito importante. Eu conheço muito bem estas pessoas que referi. Tenho uma responsabilidade dupla, que é manter e, se possível, melhorar a qualidade que a equipa apresenta e a secção, digamos, consegue manifestar. Portanto, esse desafio coloca-me em cima dos ombros um peso grande e eu tenho a perfeita noção. Por outro lado, acabando por ter algumas funções mais alargadas do que estritamente ser o treinador da equipa sénior, obriga-me a ter uma visão global de toda a secção, tendo sempre a preocupação de trabalhar estes 2 eixos, a formação e a equipa sénior. Portanto, neste momento eu estou 100% no projeto, estou muito envolvido e espero que seja um sucesso. Normalmente eu coloco muito de mim em todos os projetos e este tenho a noção que é um dos mais importantes da minha carreira. Considera então que, apesar do currículo preenchido de títulos que tem, que a escolha para treinar o Belenenses é um passo à frente na sua carreira? Sim, penso que sim. Eu acho que é uma forma de encarar a vida, pensar que o passado só serve para nos dar alicerces para melhor encarar o futuro. E, portanto, não há resultados no presente e no futuro à conta do que se fez no passado. Isso é passado, ninguém é campeão, foi naquela altura e agora tem que encarar a realidade, tem que perceber o contexto e criar novas estratégias, novas ideias, novos desafios. E, portanto, o meu entusiasmo para o futuro é muito grande e o passado já lá vai, isso é irrelevante. Ok, muito obrigado. Obrigado.